aí pessoal, tudo bem? Nessa videoaula a gente vai trabalhar com a nomenclatura dos hidrocarbonetos de cadeia normal. Então vamos lembrar, hidrocarbonetos são substâncias orgânicas que têm apenas hidrogênio e carbono. E cadeia normal é uma cadeia que tem apenas carbonos primários e carbonos secundários. Qualquer dúvida de algum nome, alguma classificação que a gente der aqui, vocês podem pesquisar aqui no meu canal do YouTube as videoaulas de química orgânica referentes a esses assuntos. Quais são? Cadeias de carbonos, fórmulas orgânicas, ok? Essas videoaulas, elas te ajudarão a compreender melhor ainda a nomenclatura dos hidrocarbonetos de cadeia normal, ok? Então vamos lá. Esta tabela traz para a gente o prefixo, isto é, o início do nome de cada molécula orgânica dos hidrocarbonetos de cadeia normal. Então vamos lá, parece meio complicado no começo, mas daqui a pouquinho nós já estamos matando aí. Quando o hidrocarboneto tem apenas um carbono, o início do nome dele, o prefixo, é met. Com 2 carbonos, et, 3 carbonos, prop, 4 carbonos, but. Daí em diante, pessoal, aí é fácil, né? É só se lembrar de penta, hexa, hepta, octa, nona e deca. Estou usando aqui no feminino para andar mais depressa. Mas veja bem, com 4 carbonos, com 5 carbonos, pent, 6 carbonos hex, 7 carbonos hept, 8 carbonos oct, 9 carbonos non e 10 carbonos dec. Então vamos para a prática. Bom, a gente vai começar primeiro com a nomenclatura de alcanos de cadeia normal, especificamente dos alcanos, né? Então, nomenclatura de alcanos. Vocês vão perceber que ao longo da videoaula nós vamos trabalhar também outras funções orgânicas. A gente começa com alcanos, depois nós vamos para alcenos e depois a gente vai para alcinos. E tem uns detalhes aí no meio da videoaula, ok? Bom, gente, é importante lembrar que um apelido dos alcanos é parafinas. Uma maneira fácil de você guardar, o pessoal passa parafina, né, ali na prancha de surf, ou às vezes até no skate, né? Então, parafina, você já ouviu falar nisso, né? A parafina é o apelido de alcano, apelido parafina. Bom, a fórmula geral é CnH2n mais 2. Significa o que é isso? Que para um alcano com N carbonos, a quantidade de hidrogênios vai ser o dobro, 2N. Mas não é o dobro mais 2. Eu vou mostrar para vocês nesses próprios exemplos que tem aqui nessa tela, tá? Vou treinar o nome primeiro, onde que tem, né? E em seguida a gente treina essa fórmula geral. Essa molécula aqui, né, pessoal, à esquerda, ela se chama, lembra? Um carbono apenas, met. E os alcanos, a terminação do nome é em ano. Ok, gente? No fundo, pessoal, na verdade é assim. Como é que a gente traduz o nome metano? Met, um carbono. An é porque é um alcano. E o O é porque é um hidrocarboneto, ou seja, uma substância que só tem C e H. Ao pé da letra é assim que a gente traduz o nome. Então vamos lá. A molécula da esquerda se chama metano e ela está presente no gás natural. Sim, o gás natural que é tirado do petróleo, juntamente com o petróleo, né? E esse metano que está presente predominantemente no gás natural veicular. Se você já andou ou você conhece carros movidos a gás natural veicular, esse é o composto predominante, tá? É o metano. Ok, ele também provoca aquecimento global. Inclusive, o aquecimento global provocado por ele é 20 vezes pior do que aquele causado pelas moléculas de dióxido de carbono, CO2. Ok? Bom, à direita, você está vendo um alcano, né, que tem 2 carbonos. Então, et, an, o, etano. Tá? Se você não estiver entendendo o que vem a ser um alcano, eu sugiro que você assista às videoaulas que eu tenho gravadas aqui no meu canal do YouTube sobre funções orgânicas. Tá ok, gente? Mas aí está o etano. Bom, e finalmente, 3 carbonos, o prefixo é prop, é um alcano, né? Ou seja, tem só ligação simples entre os carbonos,
ok? Isso quer ser um alcano, inclusive. Então essa molécula se chama propano. Prop, 3 carbonos. An, é porque é um alcano. Mas por que é um alcano? Porque entre os carbonos só há ligação simples. E O, por se tratar de um hidrocarboneto. Bom, gente, o etano, ele também está presente no gás natural, e o propano, que é esse terceiro e último aqui da tela, ele está presente no gás de cozinha. Sim, o gás de cozinha, que é o mesmo gás do isqueiro, que é o GLP. GLP são as iniciais de gás liquefeito de petróleo. Por quê? Porque o propano, e daqui a pouquinho nós vamos ver também o butano, eles são gases, mas eles são liquefeitos, ou seja, eles são resfriados e pressionados ao se colocar tanto no isqueiro quanto no botijão de gás. Por isso que fala gás que foi liquefeito, transformado em líquido, pela diminuição da temperatura e pelo aumento da pressão de petróleo, porque a origem do propano e também do butano, que a gente vai ver também, são derivados do petróleo. Ok? Então, entenderam? Metano, etano, propano. 1 carbono, 2 carbonos, 3 carbonos, são 3 alcanos. O que vem a ser alcanos? Hidrocarbonetos, que onde entre os carbonos só há ligação simples. Tudo bem? Então vamos lá. Nessa tela, a gente vê mais 2, né? Então aqui, ó, você está vendo aqui olha lá, butano, porque tem 4 carbonos, but. E você pode ler aqui embaixo, gente, que tanto o propano ali atrás quanto o butano aqui são os componentes do gás de cozinha, GLP. Você pode estar se perguntando assim, professor, eles têm cheiro? Porque quando a gente vê um isqueiro vazar ou o botijão de gás vazar, né, a gente sente um cheiro. Não, eles são inodoros. Neste caso é porque eles colocam uma outra substância para dar aquele cheiro desagradável. E você deve estar imaginando por quê. Para chamar a atenção das pessoas, né, porque um vazamento de um gás é perigosíssimo. Não é verdade? Bom, e daqui em diante, gente, nós vamos nadar de braçada. Por quê? Met, et, prop, but, 1, 2, 3, 4. E agora é penta, hexa, hepta, octa, nona e deca. Mas vamos mostrar todos. No final eu treino com vocês a fórmula geral, combinado? Então aqui, ó, você está vendo pentano, até o butano, metano, etano, propano e butano são gases. Do pentano em diante são líquidos, tá, gente? Sólido é quando se aproxima lá de 18, 19 carbonos, mas não vou aumentar tanto em detalhe aqui agora não. Eu queria comentar com você que a fórmula geral, né, como eu falei, vai ser discutido daqui a pouquinho, ok? Então vamos lá, agora eu vou acelerar um pouquinho. Você está vendo aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, hexano, tá vendo? Heptano, com 7 carbonos. Você pode perceber, né, os grupos CH3, os grupos CH2, né, quantos que se repetem, tá? Existe uma videoaula muito importante aqui também no meu canal chamada Fórmulas Orgânicas, onde lá a gente trabalha fórmula mínima, molecular, centesimal, fórmula condensada, fórmula de linha e fórmula estrutural. Eu convido muito vocês a olharem também essa videoaula, ok? Então, ok, hexano, heptano, octano, tudo bem aí, gente? 8 carbonos, nonano com 9 e, finalmente, o decano com 10 carbonos. Você deve estar se perguntando, mas, Manel, você não vai mostrar para a gente os hidrocarbonetos que têm carbonos terciários ou quaternários? Sim, numa outra videoaula a gente vai atacar os hidrocarbonetos de cadeias ramificadas, ok, galera? Nossa videoaula é sobre cadeias normais, portanto, você só está vendo carbono primário e carbono secundário. Eu queria aproveitar esse espaço aqui, gente, e mostrar para vocês a utilidade daquela fórmula. Veja bem, imagine que apareceu essa fórmula aqui para vocês, ó. Então a gente viu aqui os alcanos, né? Ó, imagine que aparece, eu vou mudar aqui um pouquinho. Imagine que aparece o seguinte texto numa questão para você. Um alcano, ele tem 40 carbonos, ok? Um alcano tem 40 carbonos. Aqui, ó, acabei de anotar. Aí pergunta para você qual é a fórmula molecular desse alcano que contém 40 carbonos. Ou seja, se é um alcano, é um hidrocarboneto. Além de carbono, ele tem hidrogênio, ok? E entre os carbonos só há ligação simples, que a gente chama também de sigma. Ok.
Você já pensou se você tivesse que abrir essa molécula numa prova ou até estudando na sua casa e desenhar 40 carbonos e depois completar as ligações de cada carbono com hidrogênios para compor a molécula final? Não tem problema, pode até fazer isso, mas você já entendeu que vai demorar muito, né? Portanto, gente, aqui, se é um alcano, a fórmula geral é CnH2n mais 2. Com 15 segundos, você mata a charada. Se é um alcano, 40 carbonos. Quantos Hs tem? 2 vezes 40, 80, mais 2, 82. Para fins de treinamento, eu até sugeriria que você, aí, ao treinar, desenhasse essa molécula, usando pelo menos estrutura de linha, né? Você pode usar a estrutura de linha e se convencer de que de fato tem 82 hidrogênios. Mas entenderam a grande utilidade? Genericamente, todo alcano, né, tem fórmula geral CnH2n mais 2. Ok, pessoal? Muito bem, vamos lá. Agora, galera, vamos treinar a nomenclatura dos alquenos. Você pode dizer, como eu já gravei em outras videoaulas minhas, que o alqueno, o outro nome, que é um nome que a gente vê muito hoje em dia, né? Estou escrevendo aqui, alquenos, é alcenos. Particularmente, vocês vão perceber que raramente eu falo alceno. Eu tenho uma tendência muito grande de falar alqueno, mas pode falar alceno ou alqueno, escrever também. Bom, então vamos lá. O apelido dos alquenos é olefinas. E aí agora que você já sabe o outro, deixa eu comentar uma coisa sobre os alcanos. O apelido parafina, que a gente viu lá nos alcanos, parafina significa pouca afinidade. Parafina, pouca afinidade. Aí você pergunta, pouca afinidade para quê, Manel? Porque por comparação entre alcanos, alquenos e alquinos, os alcanos têm menos tendência em sofrer reações químicas. Mas toma cuidado, gente. A gente não está falando que os alcanos não reagem. Às vezes, as condições para que eles reajam são um pouco mais complicadas, porque tem várias variáveis que a gente tem que considerar para poder comparar a reatividade de moléculas orgânicas, ok? Eu estou traduzindo para vocês o que significa o apelido parafina. É pouco afim, reage pouco, né? E comentando um pouco mais, é porque não há ligação pi. Já nos alcenos, o fato de terem ligações pi, e nos alcinos também, que a gente vai ver na sequência, isso de uma certa maneira aumenta a reatividade desses hidrocarbonetos. De quais? Dos alcenos, que nós vamos ver agora, e dos alcinos, que a gente vai ver daqui a pouco. Ok? Então tudo bem até aí? Então vamos lá. Bom, gente, dado o apelido, a fórmula geral dos alcenos é CnH2n, e eu vou fazer como eu fiz da outra vez. Eu vou passar alguns para vocês e daqui a pouquinho eu já vou treinar essa fórmula geral, tá? Então vamos lá. Vamos pensar juntos aqui. Se alceno é um hidrocarboneto que tem ligação dupla, perceba aqui, gente, nas duas fotos, tá vendo que tem uma ligação dupla em cada molécula? E é claro que na fórmula aqui de baixo você também vê a presença de uma ligação dupla. Portanto, o alceno significa o quê? O E é porque há uma ligação dupla entre os carbonos deste hidrocarboneto. Tranquilo? Então você já sabe o que é um alceno ou alqueno. Bom, então vamos lá. Mas vamos ao nome. Por que o da esquerda chama eteno? Porque ele tem 2 carbonos. E por que o da direita chama propeno? Porque ele tem 3 carbonos. Nós estamos usando os prefixos do começo da nossa videoaula. Eu queria, gente, apresentar uma pegadinha para vocês, que é o seguinte. Você acha que, eu vou desenhar aqui em cima, ó, essa molécula que eu vou desenhar aqui, ó, olha lá, H2C, dupla, CH3, compara essa fórmula que eu desenhei em cima com a fórmula apresentada aqui embaixo. Vocês acham que essa molécula de cima que eu acabei de desenhar a fórmula é diferente da de baixo ou são absolutamente iguais? São iguais. Olha para a minha mão. Essa é a minha mão. Quando eu inverto ela, continua sendo a mesma mão minha. Eu não peguei uma outra mão ou outro objeto. Então, a mão mexe. As moléculas também mexem, concordam comigo? Então, se você inverter aquela fórmula ali de baixo, ela se transforma na fórmula de cima. Propeno, só existe uma molécula de propeno.
Tudo bem até aí, gente? Bom, e eteno? Eteno nem se fala também, né? Vamos dar sequência, então. Só que agora, antes da gente continuar, eu queria usar esse espaço aqui primeiro para mostrar para vocês, assim como eu mostrei nos alcanos, para que serve a fórmula geral dos alcenos. Vamos de novo? Imagine que um alqueno ele tem 30 carbonos. Vamos lá, vamos escrever aqui. Ó. Um alceno tem 30 carbonos. C30. Quantos hidrogênios obrigatoriamente ele tem? Ele é um alceno? Obrigatoriamente ele tem o dobro de H. C30, portanto H, 60, porque a fórmula geral é CnH2n. Ah, professor, mas eu estou duvidando. Você está duvidando? Ali atrás, no eteno, C2H4. Ali atrás, no propeno, C3H6. Vamos conferir com esses dois? E aí a gente fica tranquilo com isso? Dá uma olhada na molécula da esquerda. Olha lá, C4H2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. C4H8. Ok, gente? Então, alqueno, alceno, tem fórmula geral, CnH2n. Tudo bem até aí? Bom, só que agora, gente, o papo vai mudar um pouquinho, você vai ver por quê. Dá uma olhada na molécula da esquerda. Ela se chama buteno. Por quê? But, 4 carbonos. E é porque é um alceno, tem uma ligação dupla. Né? Lembrando que uma é sigma, a outra é pi, unindo os dois carbonos. E O porque é um hidrocarboneto. Mas se você olhar bem, a posição da ligação π na molécula da esquerda é uma posição onde você vê que a ligação dupla está saindo do carbono número 1. Enquanto que na molécula da direita, a ligação dupla ela está saindo do carbono 2. Você percebe, até pela fotografia, que a molécula à direita ela é diferente da molécula da esquerda? Você pode até argumentar assim, não, professor, ambas têm 4 carbonos e 8 hidrogênios. Ambas chamam buteno, concordo. Mas, repito, a ligação dupla na molécula da esquerda sai do primeiro carbono, enquanto que a ligação dupla da molécula da direita sai do segundo carbono. Vocês podem ver que a estrutura no espaço muda. E outra coisa também que eu vou adiantar, mas a gente vai ver em outras videoaulas. Se vocês olharem as propriedades físicas e mesmo químicas, algumas propriedades químicas e as físicas, elas são diferentes. Por quê? Porque são duas substâncias diferentes. Elas não são exatamente moléculas da mesma substância, ok? Repito, se você duvidar, é só você depois ver aqui no meu canal do YouTube as propriedades físicas dos compostos orgânicos. Lá a gente mostra temperatura de fusão, temperatura de ebulição, solubilidade e também reações químicas, que tem aqui também no meu canal, tá? Você percebe que há uma certa semelhança quando essas moléculas diferentes reagem? Sim, há uma certa semelhança, mas muitas vezes alguns produtos formados nas reações são diferentes. Ok, gente? Por que eu estou parando para falar isso para vocês, pessoal? Para justificar o porquê que a gente agora vai ter que dar um nome diferente. Porque, efetivamente, estas duas moléculas correspondem a substâncias que não são a mesma. Não são as mesmas, são substâncias diferentes. Ok? Tudo bem? Então vamos lá. Deve-se indicar no nome a localização da insaturação, portanto da ligação dupla, quando houver mais de uma posição possível. Lá no eteno e no propeno, não há como mudar a posição da dupla, mas aqui vocês estão vendo nitidamente que há essa chance de mudar a dupla de posição, entenderam? Para isso, numera-se os carbonos da cadeia a partir da extremidade mais próxima. Você vai numerar os carbonos da cadeia a partir da extremidade mais próxima da insaturação, que no caso aqui é uma ligação dupla. Lembrando que uma é sigma e a outra é pi. Vamos para a prática? Pessoal, veja bem aqui, molécula da esquerda. A dupla, ela tá na extremidade esquerda, né? Ela está longe da extremidade direita dessa molécula e está perto da extremidade esquerda. Na verdade, ela está na extremidade. Então, consequentemente, ou seja, obrigatoriamente, esse carbono aqui, ó, ele é numerado com o 1.
com o algarismo 1. Isso é uma regra, é o que a gente leu. Consequentemente, o próximo é o 2, o próximo é o 3 e o próximo é o 4. Ok? Por isso que o nome, olha aqui embaixo, pessoal, é but-1-eno. Você põe but-1-eno. Vamos traduzir? But significa que tem 4 carbonos, é o prefixo. E é porque é um alceno ou alqueno, há uma ligação dupla neste hidrocarboneto. Aí você se pergunta, mas eu quero saber aonde que está a dupla. A dupla está saindo do carbono número 1. Pode ver aqui, ó. A dupla está saindo do carbono número 1. Gente, vocês ainda vão ver escrito de uma outra maneira. É uma maneira um pouco mais antiga, mas aparece muito ainda. Eu vou escrever aqui em cima. Ó. Você vai ver muito escrito ainda assim, ó, 1-buteno. 1-buteno é similar a but-1-eno. Vamos para a direita. Se você começar a contar da esquerda para a direita, então esse carbono aqui da esquerda é o número 1, o próximo 2, o próximo 3 e o próximo 4. E aí o que você pensa? A dupla sai do carbono 2. Mas vamos matar uma curiosidade, gente. Vamos começar a contar da direita para a esquerda, tá? Vou contar aqui em cima, ó. Então, da direita para a esquerda, o carbono da direita é o 1, o próximo é o 2, o próximo é o 3 e o próximo é o 4. Você percebe que, neste caso, tanto contando da esquerda para a direita ou contando da direita para a esquerda, a dupla sai do carbono número 2. Não é verdade? Não houve diferença na contagem, né? Portanto, é mais uma prova de que o nome desta molécula é but-2-eno. A gente fala but-2-eno. Ou então, como eu escrevi aqui, 2-buteno. Vamos traduzir? But, 4 carbonos, e há uma ligação dupla neste hidrocarboneto, neste alceno, e esta dupla está partindo, saindo do carbono número 2. Bom, pessoal, então agora, dando continuidade, nós vamos entender por que o hidrocarboneto, especificamente o alceno, chamado penteno, na verdade tem 2 tipos, o pente-1-eno e o pente-2-eno. Eu vou mostrar para vocês que não existe o pente-3-eno, que é uma pegadinha. Bom, então vamos lá. Olhando aqui para a molécula da esquerda, então vamos traduzir o nome, ó. 1, 2, 3, 4, 5, pente, tem uma ligação dupla, então é um alqueno ou um alceno, penteno. Porém, tem mais de uma possibilidade de se localizar a ligação dupla. Por exemplo, na molécula da esquerda, a ligação dupla está saindo do carbono número 1. Ok? Aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5. Vocês já entenderam porque que a gente começou numerado ali, né? Já na molécula da direita, você percebe que a ligação dupla, eu vou só reforçar aqui, ó, porque estourou um pouquinho a luz, né? Aqui, ó, a ligação dupla, ela está saindo do carbono número 2. Daqui a pouquinho eu volto aqui, tá? Então vamos trabalhar com o lado esquerdo. Essa molécula à esquerda, ela se chama pente-1-eno. Pente, 5 carbonos, em ligação dupla, né? É um alceno, e a dupla sai do carbono número 1. Ok? Mas a molécula direita, ela se chama pente-2-eno. Por quê? Porque você começa a numerar a cadeia a partir da extremidade mais próxima à insaturação. Por isso que a gente começou a numerar da esquerda para a direita e não da direita para a esquerda. Então, essa molécula chama pente-2-eno. Lembre-se, eu não vou anotar agora, só vou falar. A molécula da esquerda, vocês também verão escrito 1-penteno, e a molécula da direita 2-penteno. Agora, eu vou aproveitar aqui essa tela e perguntar para vocês assim, será que existe o pente-3-eno? Não, e eu vou provar para vocês, gente. Aqui, ó, vou usar o espaço aqui em cima, ó. Vou desenhar 5 carbonos, 1, 2, 3, 4, 5. Ok. E vou imaginar que eu comecei a numerar aqui, ó. Vou começar a numerar da esquerda para a direita, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Ok, então eu perguntei se existe pente-3-eno, ou seja, a dupla saindo do carbono 3. Eu vou colocar uma dupla aqui, tá? Saindo do que eu acho que é o carbono 3. E pelo menos eu acho, mas eu posso estar enganado. Aqui, ó. Tudo bem aí? Pois é, olha bem, gente. Esta numeração em cima, ela está errada. Por quê? Porque você numera a partir da extremidade mais próxima a dupla. Então,
na verdade, a partir do momento que eu desenhei a dupla aqui, ó, eu vim aqui e desenhei a dupla aqui, né? Ok. O carbono número 1 é o carbono mais próximo, né? Aqui, ó, é o carbono da extremidade mais próxima. Olha bem aqui, o carbono da esquerda está mais distante e o carbono da direita está mais próximo à dupla. Então, tá beleza? Eu estou treinando uma pegadinha com vocês. De fato, você pode até colocar a dupla aqui, ó. Eu desenhei a dupla. Mas o nome não é e não existe o nome pente 3-eno. Esse nome não existe. O que existe é, eu coloquei a dupla aqui? Coloquei. Ok, tudo bem, quis desenhar ali, né? Tá tranquilo. Então agora o carbono número 1 é o carbono da direita. 2, 3, 4, 5. Este é o pente 2-eno. Conclusão, existe pente 1-eno e pente 2-eno. Mas pente 3-eno decididamente não existe. Ok? Vamos seguir? Bom, agora, eu acho que você já engatilhou, galera. Agora, chamar a sua atenção para um outro detalhe, tá? Na medida que vai aumentando o número de carbonos, se concorda que as possibilidades de se posicionar a ligação dupla também aumentam, portanto, vão ter mais moléculas diferentes. Lembrando a vocês que, se são moléculas diferentes, as propriedades são diferentes, ok? Então, vamos lá. Ó, agora, isso a gente pode passar aqui bem rapidinho agora, gente. Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ex. Alqueno, hexeno. Aí você se pergunta, não, mas eu tenho que mostrar da onde que sai a ligação dupla. Aqui, ó, sai do carbono número 1. Por quê? Porque se a dupla está nessa extremidade, você numerou a cadeia a partir da extremidade mais próxima da dupla. Então vamos treinar o nome? Hexoeno. Dá uma olhada na molécula da direita. A dupla ligação, estou circulando ela aqui, está mais próxima da extremidade da esquerda do que a extremidade da direita. Então, consequentemente, o carbono número 1 é o da esquerda. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nome: X2-eno. Tudo bem? E para terminar, você nota que as moléculas são diferentes, as estruturas são diferentes? Mas elas têm a mesma fórmula molecular. Sim. Elas têm a mesma fórmula mínima. Sim. Elas têm a mesma fórmula centesimal. Sim. Ok, gente? Mas aí, né, vocês estão vendo que a ligação dupla, ela muda de posição e as propriedades físico-químicas também mudam. É para isso que a gente está aprendendo isso, tá? Para a gente chegar lá. Bom, e o último, gente, como é que chama essa molécula? Essa molécula chama X3-eno. Por quê? Agora aqui vale a pena comentar isso com vocês. Nós estamos vendo que a ligação dupla está no meio da molécula, ó, né? Vamos contar da esquerda para a direita e depois da direita para a esquerda e dar uma confirmadinha. Contando da esquerda para a direita. 1, 2, 3, 4, 5, 6. A dupla sai do carbono 3. Nome: X3-eno ou 3-hexeno, né? Agora vamos contar da direita para a esquerda aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Você nota que, contando da direita para a esquerda, a ligação dupla sai também do carbono 3 aqui, ó. Tudo bem, gente? Então, treina fazer isso, porque aí você conclui de uma maneira satisfatória. No caso da molécula de baixo, tanto faz contar da esquerda para a direita ou da direita para a esquerda. Mas nas outras duas moléculas acima, não é tanto faz, não. Né? Não é tanto faz. Se você contar a partir da extremidade mais distante da dupla, você vai numerar a dupla com o número errado. E este nome está errado. Tá ok? Bom, pessoal, então vamos lá.